Oi, eu me chamo Marisa. Oi, meu nome é Júlia. Eu sou a Verônica. E eu sou a Aurora. Estamos aqui para falar sobre alguns mitos a respeito da língua portuguesa, que vivem impregnados na mente das pessoas. É isso mesmo que você ouviu. O nosso podcast de hoje está recheado de informações super interessantes. Bom, mas para começar, fala aí pra galera o que são mitos. A palavra mito pode ter outros significados, mas os significados que queremos dar aqui é no sentido de mentira, ou seja, quando algo não é verdade. Dizemos é mito. O objetivo do nosso podcast é divulgar ao maior número de pessoas possível as inverdades sobre a língua portuguesa que levam as pessoas a cometerem preconceito linguístico e a não terem respeito às variedades existentes em nosso país. É isso mesmo, Aurora. Eu gostaria de esclarecer a todos que há muitos estudiosos preocupados com esses mitos, que permanecem na mente das pessoas e, por isso, trabalham muito para amenizar essas questões. O que vamos falar aqui não é da nossa autoria, se baseia em uma das obras do linguista Marcos Banho, intitulada Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. Agora vamos apresentar a vocês o mito número 1. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Calma aí, gente, vamos explicar tudo direitinho. Fala aí, Aurora. Então, pessoal, esse é o mito da língua única. Isso porque muita gente ainda acredita que a língua é comum a todos os 160 milhões de brasileiros, independentemente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica, de seu grau de escolaridade e etc. Só para complementar, Aurora, Banho afirma que este é o maior e mais sério dos mitos que compõem a mitologia do preconceito linguístico no Brasil. Ele está tão arraigado em nossa cultura que até mesmo intelectuais de renome, pessoas de visão crítica, se deixam enganar por ele. Ainda conforme o autor, esse é um mito muito prejudicial à educação, porque ao não reconhecer a diversidade do português falado no Brasil, a escola tenta impor sua norma linguística, como se ela fosse de fato única. Verdade. E já presenciei vários professores corrigindo colegas meus por falarem diferente, né? É claro que eles também falam português, mas uma variedade de português não padrão, que é desprestigiada, ridicularizada e até alvo de chacota. Pior é que, nesse caso, a escola, que deveria combater, acaba disseminando o preconceito linguístico. Não podemos esquecer de falar que não são todos os brasileiros que têm acesso à educação e, por isso, nunca terão domínio sobre a norma culta. Sim, e daí ocorre outro problema. Como essas pessoas não têm domínio sobre a norma culta, elas acabam tendo sérias dificuldades em compreender as mensagens enviadas para eles pelo poder público, que utiliza exclusivamente da língua padrão. Muitas vezes, essas pessoas deixam de usufruir de seus direitos por não entenderem as leis. Bom, pessoal, deu para perceber que o que existe de fato no Brasil é uma enorme variação linguística, desmitificando aí o mito da língua única. O próximo mito, por favor, Aurora. Então vamos lá, Marisa. O mito número 2 é: brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem o português. É claro que sabemos, afinal, ele é a nossa língua materna. Exatamente. Segundo o Banho, essa história de dizer que brasileiro não sabe português, que só Portugal se fala bem português, trata-se de uma grande bobagem, infelizmente transmitida de geração em geração, pelo ensino tradicional da gramática na escola. O brasileiro sabe português? Sim. O que acontece é que nosso português é diferente do português falado em Portugal. Quando dizemos que no Brasil se fala português, usamos esse nome simplesmente por comodidade e por uma razão histórica, justamente por termos sido uma colônia de Portugal. Do ponto de vista linguístico, porém, a língua falada no Brasil já tem uma gramática, isto é, tem regras de funcionamento, que cada vez mais se diferencia da gramática da língua falada em Portugal. Sim, Marisa. Por isso, os linguistas brasileiros preferem usar o termo português brasileiro, por ser mais claro e marcar bem essa diferença. Nós temos o nosso português e temos que parar de nos comparar com a Europa. Até porque, como nos lembra Banho, os portugueses também cometem seus pecados com a gramática normativa. Afinal, toda língua varia. Certíssimo, Aurora. Dessa forma, Banho conclui. Então, que não há por que continuar difundindo essa ideia mais do que absurda de que brasileiro não sabe português. O brasileiro sabe o seu português, o português do Brasil, que é a língua materna de todos os que nascem e vivem aqui. Enquanto os portugueses sabem o português deles, nenhum dos dois é mais certo ou mais errado, mais feio ou mais bonito. São apenas diferentes um do outro e atendem às necessidades linguísticas de cada comunidade que os usam. Necessidades que também são diferentes. Pois é, meninas, vamos para o próximo mito? Mito número 3. Português é muito difícil. Quem já não ouviu ou até mesmo proferiu essa famosa frase?
Por que, Marisa? Fala aí pra galera o que diz Marcos Banho. Ele nos diz que essa é mais uma afirmação preconceituosa da mesma natureza do pensamento que brasileiro não sabe português. Isso se deve ao fato de que, como o nosso ensino de língua sempre se baseou na norma gramatical de Portugal, as regras que aprendemos na escola, em boa parte, não correspondem à língua que realmente falamos e escrevemos no Brasil. Por isso, achamos que português é uma língua difícil, porque temos que decorar conceitos e fixar regras que não significam nada para nós. No dia em que nosso ensino de português se concentrar no uso real, vivo e verdadeiro da língua portuguesa do Brasil, é bem provável que ninguém mais continue a repetir essa bobagem. É verdade. Muitas regras realmente não significam nada para nós. Tem até um exemplo bem legal trazido pelo autor que diz o seguinte: o professor pode mandar o aluno copiar 500.000 vezes a frase assistir ao filme. Quando esse mesmo aluno puser o pé fora de sala de aula, ele vai dizer ao colega: ainda não assisti o filme. Isso ocorre porque a gramática brasileira não sente a necessidade daquela preposição a, que era exigida na norma clássica literária 100 anos atrás, e que ainda está em vigor no português falado em Portugal, a 10.000 quilômetros daqui. Banho afirma que é por isso que tantas pessoas terminam seus estudos depois de 11 anos de ensino fundamental e médio, sentindo incompetentes para redigir o que quer que seja. Apavorados diante da tarefa de escrever no vestibular, uma simples redação de 15 linhas. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias de uma criança de 2 anos preocupada em fazer redação em vestibular. Realmente, eu mesmo morro de medo. Não tem como decorar tantas regras que a gente nem utiliza no dia a dia. De nada adianta que esse ensino tradicional da língua centralizada somente na gramática, no decoreba de regras sem sentido para nós. Verdade. Não é só você que tem medo não, hein? É realmente lamentável que nós ainda somos obrigados a decorar coisas que ninguém mais usa. Segundo Banho, fósseis gramaticais e ainda querem nos convencer de que só os gramáticos podem salvar a língua portuguesa da decadência e da corrupção. Hoje em dia, aliás, alguns deles estão fazendo sucesso na televisão, no rádio e em outros meios de comunicação, transformando essa suposta dificuldade do português num produto com boa saída comercial. Ah, me lembrei dos vídeos do professor Pasquale. Seria errado falar língua brasileira? Isso é uma tese que está sendo discutida, muita gente defende essa tese, eu não defendo, porque eu acho que o que a gente tem aqui é a vertente brasileira da língua portuguesa. Atualmente, quem está em alta na mídia é a Cíntia Chagas. A minha opinião nesse caso, meu amor, não importa, porque o que importa é a regra. E a norma culta diz que eu vou ir ao shopping. Está correto, infelizmente. Por quê? Porque se trata de um caso em que o verbo ir é auxiliar de si mesmo. Assim como você fala vou andar, vou caminhar, vou partir, vou dizer, você pode falar vou ir. É bonito? Não, é horroroso. Mas o feio também existe. Prefira irei. Eu irei é muito mais eufônico, o que é agradável aos ouvidos, eufônico. Existe muito mais eufonia em eu irei do que em eu vou ir, mas errado não está. Voltando, para dar continuação, vamos trazer o mito número 4, que é as pessoas sem instrução falam tudo errado. Eita, esse é triste, hein? Mas muito fácil de explicar. Conforme Banho, o preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe uma única língua portuguesa digna desse nome, e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo escola, gramática e dicionário é considerada, pelo preconceito linguístico, errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente, e não é raro a gente ouvir que isso não é português. Fico pensando até quando isso será assim. Banho diz que, se as pessoas que pertencem a uma classe social desprestigiada, marginalizada, que não tem acesso à educação formal e aos bens culturais da elite, cometer algum desvio da norma culta, sofrerão preconceito, pois será considerada uma língua feia, pobre e carente, quando na verdade é apenas diferente da língua ensinada na escola. Assim deve ficar claro que o problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala o quê.
Fica claro que o preconceito linguístico é decorrência de um preconceito social. É realmente revoltante, amigas, mas Banho acrescenta que, do mesmo modo que existe preconceito contra a fala de determinadas classes sociais, também existe o preconceito contra a fala característica de certas regiões. Sim, me lembrei que ele cita o Nordeste, pois se o Nordeste é considerado pobre, atrasado, subdesenvolvido, as pessoas de lá e a língua que elas falam são do mesmo jeito. Um absurdo. Pois é um puro preconceito. Nós sabemos muito bem a ideologia que está por trás dessa atitude e suas consequências políticas e econômicas. E esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham entendido que preconceito linguístico é apenas um disfarce para o verdadeiro preconceito, o preconceito social.